Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. A Ele a honra, a Ele todo louvor. É dele toda a nossa adoração. Ele é o amado, o desejado, a glória desta casa. Por causa dele, nele, por ele, para ele, são todas as coisas. Quem veio por causa dele aí? Diga aí para ele, diga isso para ele. Senhor, eu vim por causa de ti. Eu vim porque verdadeiramente vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Eu vim porque é melhor estar na tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Eu não vim porque sou bom, eu não vim porque sou boa. Eu vim porque é o teu Espírito que me convence. Eu vim porque o teu Espírito me conduz até mesmo nos meus piores dias. Fala para ele a verdade. Eu vim porque mesmo quando tudo aparentemente conspira contra mim e a minha carne deseja desistir, o teu Espírito recupera a minha alma. O Senhor renova a minha esperança, na tua presença fartura de alegria. E a alegria do Senhor é a minha força, em ti eu me renovo. A tua mão me levanta, Senhor, e quando eu penso que não posso mais perder nada do que já perdi, ao te encontrar eu percebo que não importa o que eu perdi, desde que eu jamais te perca. Tu és tudo em mim, fala isso para ele. Vem comigo nessa expressão de adoração espontânea. Libere aí para ele uma palavra verdadeira da tua alma nesta noite. Você que está aí acompanhando pela televisão lá embaixo, é necessário uma sensibilidade muito maior do que a de quem está aqui dentro para fazer isso que vocês estão fazendo agora. Recebam o nosso prestígio, o nosso respeito, a nossa consideração, porque vocês fizeram como Maria, escolheram a boa parte, a qual não lhe será tirada. Nós aqui dentro da nave principal queremos declarar sobre a vida de todos os irmãos que estão no pavimento inferior e que estão assistindo agora pela televisão que foi colocada lá embaixo para um número de pessoas que não desistiu e decidiu que não ia embora. Nós queremos declarar pela fé de que esses irmãos são tão bem-vindos e talvez até tão mais dispostos do que nós queremos te pedir, Senhor, passa lá primeiro. Renovando, curando, batizando, levante as suas mãos. Tem alguém aí para concordar com esta palavra? Tem alguém aí que pode abrir mão de um espírito egoísta e dizer: sim, Senhor, alcança aquele meu irmão que veio do trabalho, que não conseguiu chegar tão cedo quanto eu, mas que decidiu não ir embora e está aqui, Senhor, está aqui na porta do templo e na tua palavra Davi garantiu: é melhor estas portas da tua casa do que habitar nas tendas da impiedade. Alcança o teu povo nesta mesma atmosfera de glória. Visita-nos com a tua presença, continua conosco e não se ausente. Não deixa nem por um minuto eles perceberem que há lá embaixo uma atmosfera diferente. De igual forma, nós estendemos as nossas mãos para todos aqueles que estão acompanhando ao vivo em tempo real agora. E pedimos, Senhor, compartilha com eles também a profundidade da tua presença na casa, no trabalho, no carro. Olha aí essa pessoa que está acompanhando pelo som, na estrada, vai diante dela, vai guardando o caminho dele, vai livrando dos demônios do asfalto, do derramamento de sangue. Deus, vai livrando a nossa casa da notícia da desgraça, enquanto nós estamos aqui em adoração diante do Senhor. Livra o nosso nome e o nosso número de telefone
telefone, da notícia do luto, alcança a nossa parentela. Orebacandelema sai, de como na raia suricanderebaia, oneragaia sobinaia cando revas, delebe de camando rebai. Passa com teu sangue nos umbrais das portas. Não deixa o mal entrar, não deixa a morte entrar. Espírito da morte, a dever que posse, te denuncia agora em nome de Jesus. Ela te expõe. Cancela, Senhor, cancela toda sepultura, cancela toda tragédia, cancela toda desgraça em nome de Jesus. Oh, Espírito da revelação, Espírito da profecia, fica à vontade, faz teu querer, continua conosco. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, ainda em oração nós te imploramos, continua conosco, Senhor. Existem decisões que precisam ser tomadas antes de dezembro, caminhos que precisam ser trilhados antes mesmo de findarmos agosto. E nós estamos aqui como Abacuque, aviva a tua obra, aviva a tua obra. E é tão lindo, Senhor, porque o profeta dizia no meio dos anos. Porque no meio é mais difícil, Senhor. É no meio que a gente muitas vezes enfraquece. É no meio que a gente se cansa. É no meio que a gente fica às vezes em dúvida. É no meio que alguém pensa em voltar atrás. É no meio. Mas nesta noite o nosso clamor é: aviva a tua obra no meio. No meio dessa turbulência, no meio dessa circunstância que parece que não vai romper, no meio dessa dívida que parece que não pode mais ser paga, no meio dessa enfermidade que o médico disse que não tem mais jeito, aviva a tua obra no meio dos anos e faz ela conhecida. Glorifica, 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 oh, glorifica, não a nós, Senhor, mas ao teu nome. Glória, 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 oh glória, oh glória, aleluia, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Fala conosco, bota a mãozinha assim no coração, ó. Faz posição de súplica, curva a cabeça. Curva a cabeça e humildemente fecha os olhos, irmão. A fé não é por vista, é pelo ouvir. Fecha os olhos. Humildemente diga para ele: fala comigo, Espírito Santo. Eu preciso tanto ouvir tua voz. Eu estou cansado de dúvidas. Eu preciso sair daqui nesta noite com certezas. Certezas, certezas, certezas. Sai toda a confusão. Senhor, me dá certezas, passos firmes. Fala comigo. Você já está com pressa ou tem humildade para suplicar mais um pouco? Fala comigo. Me instrui, me faz entender o que tu queres que eu faça através da tua palavra. Eu não quero ouvir como qualquer um ouve. Eu quero receber, eu quero obedecer. Me dá disposição de cair de repente, calas, para obedecer. Fala comigo. Todos juntos digam: fala comigo. Em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. A paz do Senhor Jesus, igreja. Será que se a gente ficar em silêncio aqui dentro e falar só para os irmãos que estão aí nesse outro pavimento, para glorificar, será que se a gente silenciar aqui e eu contar 1, 2, 3, deve ter o delayzinho da transmissão, mas no 3 só eles glorificarem, será que tem chance da gente conseguir ouvir alguma coisa aqui dentro? Vamos tentar. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, só quem está fora daqui do pavimento da nave vai dar um glória a Deus bem forte, tá bom? No 3. Aqui dentro ninguém fala nada aqui para a gente poder
ouvir aí o feedback dos irmãos. Prepara, só quem está lá embaixo no 3 vai dar glória. É 2, é 3, quem está embaixo me ouvindo, diga glória a Deus. Eu ouvi. Ó, eu vou falar de novo. Vocês tentam reagir mais forte. A porta de vidro está aberta? Abre só um pedacinho. Para o som vazar. Se puder, deixa uma brecha aberta, porque nós... Esquece! Uou! Oh, glória! Eita, eles não só vieram, decidiram marcar a adoração. Glória a Deus! Meu Deus! Deus abençoe. Agora quem ouviu aqui dentro reage dizendo aleluia! Estamos juntos, Deus abençoe. Abra comigo a sua Bíblia. Aleluia. Que noite bendita. Aos pastores dessa casa, Deus abençoe todos. Pastor Bruno, pastor Aline. Estão ligados, estão mais animados, hein? Eles estão ligados, tá? Olha para quem está do teu ladinho, não faz vergonha não, tu também adora, viu? Você trata de reagir que o pessoal lá embaixo tem gente em pé confundindo o inimigo. E tu sentado aí pensando em, tá bom. Deus abençoe todos os irmãos, você que veio. A Deus seja honra, a Deus seja glória. Tiago Delfim. Ai, eu amo essa família. Sua esposa, deu uma moral hoje, ficou de pé. Varoa submissa. Ai, meu Deus. Glória a Deus. Ele está aqui, o varão. Me lembra o nome dele, pastor Bruno? Eloy. Eloy está aqui. Varão crente. Varão que serve a Deus. Varão que ouve a mensagem. Também acompanhado da sua família, sua esposa, seu filhinho, com alguns amigos aqui também, né? Deus abençoe. Tem muitos influencers hoje aqui, aleluia. Deus abençoe. Jéssica, seu esposo. Helena, sou fã da Helena, gente. Não é? Olha lá ela ali. Deus abençoe todos os irmãos que decidiram servir ao Senhor nesse dia de hoje. Glória a Deus. Olha para quem está do teu lado e diz assim, ainda bem que eu vim. Ainda bem, né? Lucas capítulo de número 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Aleluia! Aí você vai me fazer uma gentileza. Você vai deixar aberto em Lucas 5. E depois você já vai fazer que nem eu estou fazendo aqui, ó. Você já vai deixar divididinho aí, João 21. E vai ficar segurando assim para ler um seguido do outro. Você deixa Lucas 5 aberto e já deixa marcado João 21. Eu vou anunciar só esses 2 livros. Pastora Aline, a senhora me auxilia só um minuto. Tem muitos outros materiais lá embaixo, irmãos. Blusas, vestidos, camisas. Não é porque é meu não, mas é de boa qualidade. É muito bom e o propósito é melhor ainda, que é abençoar o campo missionário dentro do solo brasileiro. Tá bom? Então, quando o culto terminar, está disponível lá embaixo na loja, se você desejar adquirir. A maioria da galera que está aqui já conhece os nossos materiais. E hoje você pega, leva na sacola mesmo, sem frete, né? Então vai estar disponível lá embaixo, com maquininha de cartão e etc. Mas tem 2 livros em especiais que eu gostaria de falar aqui, porque se você tiver dificuldade de adquirir qualquer outra coisa, Camila, eu até trouxe algo, mas eu só posso levar um. Leve conhecimento, viu? Leve conhecimento. E nós temos aqui 2 devocionais. Já está mais do que provado, irmãos, que não é
não é o poder em si que te levanta, mas é a constância que vai desenvolvendo o poder que você deseja exercer. E não há nada que desenvolva em nós mais constância do que a prática devocional. Então eu trouxe aqui 2 devocionais hoje. Um dos meus queridinhos, Dia a Dia com Spurgeon. Ok? Isso aqui é quase que material didático obrigatório no curso dos Chamados à Excelência. E tem esse outro que é novo, eu conheci ele há pouco tempo. E ele é incrível, Tudo para Ele. Uma linguagem também extremamente contemporânea, totalmente atual para os nossos dias, eterna. Então são 2 devocionais distintos, devocionais que têm o poder de transformar, de auxiliar você a desenvolver um hábito, viu? Vai estar disponível lá embaixo. Quem achou Lucas e já marcou João, diga amém. Amém. Vamos lá, versículo de número 4 em diante. Primeiro, capítulo 5 de Lucas. Versículo 4. Diz assim o texto sagrado. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que a rede se rompia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Senhor, afasta-te de mim. Na sua Bíblia também está escrito afasta-te? Quem tem uma versão diferente? Está escrito como? Ausenta-te. Mais alguém tem alguma versão diferente? Retira-te. Então veja, afasta-te, ausenta-te, retira-te de mim. Numa expressão ainda mais a grosso modo, né? Se fosse no populacho, saia imediatamente, né? Aí continuando. Pois eu sou um homem pecador. Versículo 9. E ele falava assim, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, não temas. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Diga amém por essa palavra. Agora vai lá para João 21. Versículo 14. Se podemos, diga amém. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Em outras versões, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez. Perguntou-lhe pela? Completa aí para você não esquecer. Perguntou-lhe pela? Terceira vez. Simão, filho de João, amas-me? E Simão se entristeceu por Jesus ter lhe perguntado terceira vez: amas-me? E respondeu então: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E você diga amém por essa palavra. Senta ainda não.
Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai me ajudar a anunciar a mensagem que o Espírito Santo de Deus nos trouxe como resposta para a nossa vida nessa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer para esta pessoa: chegue mais perto. É o que você vai dizer para ela. Mas não é de você. É do propósito que sua vida carrega e que por temor, medo, espanto, você se tornou um fugitivo dentro do próprio ministério. Um fugitivo dentro da própria chamada. A graça maravilhosa de Deus, porque a pesca, capítulo 5 de Lucas, a epígrafe do texto diz pesca maravilhosa, né? A graça maravilhosa de Deus se derramou tanto sobre a sua vida no dia que Deus te chamou e no dia que Ele te escolheu, que de um tempo para cá você não consegue mais ser servo de Deus, só consegue ser servo da sua própria consciência. E a consciência, ela é terrível, porque a consciência diante da maravilha que Deus realiza, ela não diz para você, siga Jesus. Não, ela diz, se afasta porque você não é digno. É isso que ela diz. Ela não diz, avance no ministério. Ela não diz, abrace o seu propósito. O que a sua consciência diz de dia e de noite para você, consciente da sua incapacidade, da sua vulnerabilidade, e cada vez mais distante do entendimento do que é a graça de Deus, ela não diz, abrace o ministério que Jesus te confiou. Ela diz, fuja, escapa, vai viver a tua vida, vai ser feliz. Então, sobre essa perspectiva, quando eu disser 3, mesmo que essa rede esteja pesada, e mesmo que o confronto da intimidade que você quis desenvolver com Jesus até hoje faça você se sentir constrangido diante da palavra que Deus coloca em minha boca hoje, porque você não vai sair daqui felizão não. Olha para quem está do teu lado e diz assim: primeiro vai apertar, vai te constranger, mas depois vai te levantar. Amém? Então, consciente disso, no 3, você vai olhar para quem está do teu lado e vai dizer assim: não se afaste, chegue mais perto. Não se afaste, chegue mais. É 1, é 2, é 3, diga! Não se afaste, chegue mais perto. Senta dando glória a Deus aí. Não é para ir embora, é para ficar. Não é para desistir, é para continuar. Não é para deixar para lá, é para cair para dentro. Não é para fugir dele, é para correr para ele. Oh meu Deus, oh meu Jesus, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Você também não vai embora não. É só os 10 minutos para a ideia sentar. Quando a ideia sentar e pá, a gente pá. Entendeu? Tu não vai embora não, tu fica aí. Glória a Deus. A primeira leitura que nós fizemos, Lucas capítulo 5, ela é conhecida praticamente da maioria de todos nós que estamos aqui nessa noite. A pesca maravilhosa, um dos milagres mais comentados, né? Jesus chega na beira do lago de Genezaré aquele dia, a multidão que o seguia o acompanha, ele pede o barco de Pedro emprestado e começa a ministrar aquela multidão do barco de Pedro. Na verdade, a pesca maravilhosa, ela é consequência do chamado de Pedro, porque Jesus não foi lá para fazer milagres, Jesus foi lá para chamar Pedro. Porque, na verdade, todo o método de Jesus não caminha ao longo de sua vida e de seu ministério na prioridade de realizar milagres. Os milagres são apenas a consequência de uma didática que Jesus quer ensinar através deles. Isso de cara já é uma lição do próprio Evangelho de Cristo, e por que não dizer do cristianismo em si. Não devemos viver sobre a expectativa de milagres o tempo todo, mas sobre a pedagogia do que Jesus quer nos ensinar. E aprender que, na verdade, a realização dos milagres não visam atender uma necessidade nossa,
mas visam o objetivo da glória de Deus, como disse Paulo quando escreveu a carta aos Romanos, dizendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando o Senhor realiza algo que seja maravilhoso ou milagroso, aquilo não deve apontar para a correspondência de uma necessidade que eu tinha, mas aquilo deve apontar para a glória de Deus. Logo, tudo aquilo que eu desejo que Deus faça na minha vida, que não apontar para a glória de Deus, não será feito. Porque a mola propulsora que move a mão de Deus em favor do homem, não tem como prioridade nos critérios de Deus a necessidade. Vamos falar bem rasgadão para todo mundo entender? Não é a minha necessidade que motiva a Deus a fazer milagres. Não são as nossas dependências que motivam Deus à realização da operação dos milagres que a minha vida precisa. João capítulo de número 15. Meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara que estando em mim e produz fruto, essa eu podo para que ela possa dar mais fruto. Toda vara que estando em mim e não produz fruto, essa eu corto para que seja lançada no fogo. Estai, pois, em mim, porque se vós estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e eu vou pensar. Pedireis o que quiserdes e eu vou estudar o caso? Não, pedireis o que quiserdes e isso será feito. Então, só para você entender a maneira como Deus trabalha, por que as minhas orações, por mais que elas sejam regadas de fé e da crença de que Deus é galardoador daqueles que o buscam, de que Deus tem prazer de abençoar aqueles que intercedem, por quê? Que mesmo com necessidades tão específicas, eu não estou recebendo de Deus resposta. Porque tem áreas da minha vida que Deus não me respondeu. Porque tem coisas com necessidades tão latentes na minha vida que Deus ainda não me concedeu. Se a minha oração é sincera, se eu estou orando ao único Deus, se Ele garantiu na sua palavra que tudo que eu pediria para Ele, Ele me entregaria, por que eu não estou recebendo? Ou todo mundo aqui já recebeu o que precisa? Ou todo mundo aqui já está plenamente satisfeito de tudo que tem? Eu não estou falando de contentamento. Eu estou falando de ter todas as áreas completamente preenchidas. Vamos falar a verdade? Sabe por que não? Porque muitas dessas áreas não é para glorificar o nome de Deus, é para glorificar a minha vaidade, a minha necessidade, o meu nome. E o comprometimento de Deus não é com aquilo que eu preciso apenas. O comprometimento de Deus é a glória de seu nome. Ele não se corresponde com sentimentos e emoções apenas. Eu não estou dizendo que Deus não ouve, que Deus não considera isso. Só que você precisa aprender a conhecer qual é a prioridade pela qual Deus se move. A palavra de Deus revela. É pela minha palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e isso vai ser concedido. O que ele está dizendo? Tudo que você pedir que for para a glória, tudo que você pedir que estiver na palavra, tudo que você pedir sobre a palavra, Deus vai corresponder através da palavra, porque Ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Mas a verdade é que muitas vezes achamos que o que determina o suprimento do que desejamos são as nossas necessidades. E as nossas necessidades, muitas vezes, estão atrapalhando o entendimento mais profundo, uma atmosfera mais elevada, do lugar que Deus quer nos levar, das coisas que Ele tem para nos preparar, para nos dar, mas a nossa mente não está preparada. Por isso Jesus, depois de um tempinho de mentoria, logo no início do ministério, com os discípulos, vai dizer assim para eles: eu não quero vocês ansiosos com coisa alguma, preocupados com o que vão comer, preocupados com o que vão beber, preocupados com o que vão vestir. Vocês precisam saber que o vosso Pai, Ele não diz o vosso Senhor, Ele diz o vosso. Só quem tem filhos aí, diga glória a Deus. Quando a fatura do cartão de crédito chega, tu dá na mão do teu filho para ele pagar? Só quem tem filhos menores. Quando eles sabem qual é o dia e qual é a conta que veio com o aviso de corte da Light? Eles sabem? É na mão deles que vocês entregam a conta do telefone? Não, porque o responsável por aquilo são vocês. Agora diga para mim, ele usufrui da comida que você compra, sim ou não?
Ele usufrui da luz que você paga, sim ou não? Ele tem roupas através das faturas que são geradas do cartão que está no seu nome, sim ou não? Ele se beneficia do seu serviço, sim ou não? Mas ele sabe que dia vence o cartão? Porque são questões de responsabilidade de um pai, de uma mãe dentro de uma casa. Guardadas as devidas proporções, isso é só um exemplo. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é, abre aspas, estou parafraseando, é uma pena que vocês gastem todo o tempo de mentoria pensando em coisas que se vocês não pedissem, vocês teriam do mesmo jeito. Porque eu estou falando sobre o suprimento de necessidades. E dentro do suprimento de necessidades, uma vez que vocês são recebidos como filhos, completa aí para mim, por favor. Uma vez que vocês são recebidos como... O nosso relacionamento precisa trafegar em uma esfera de áreas que não seja baseado por necessidade. Se você só se relacionar com Deus baseado em necessidade, nunca vai aprofundar seu relacionamento como filho. Sempre vai viver na dependência do socorro de um Senhor. Você vai viver de campanha e jamais vai construir relacionamento. Então há um convite de Jesus a todos aqueles que foram recebidos como filhos, a entenderem que a prioridade do reino não é o suprimento de necessidades. Logo, os milagres são consequências do ensino, e não a prioridade nem a temática de Cristo. Imediatamente eu me esvazio ao compreender isso. Vem comigo, continua. O dia do chamado de Pedro não é conhecido, diferente de outros dias, como a multiplicação de pães e de peixes. Mas ele é conhecido como a pesca maravilhosa. Completa aí. A pesca maravilhosa. Aquilo que é maravilhoso não fala sobre a correspondência de necessidades, mas sobre a consequência do chamado de um homem. Então entenda, Jesus não foi ali para poder impressionar com peixes. Jesus foi até ali para mostrar para Pedro o quão poderosa é a sua palavra. Quando você prioriza a palavra, milagre é consequência. Quando você se rende diante da palavra, milagre é consequência. Camila, por que eu não estou vendo milagres? Porque você só se relaciona com Deus por necessidade. O Senhor está dizendo, prioriza a minha palavra, que os milagres que você deseja, a minha palavra vai manifestar. Deus, ele se corresponde com a sua palavra. Deus reage diante da sua palavra. Gênesis capítulo de número 1. No princípio a terra ela sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem ainda está comigo, diga amém. Amém. O Espírito que se movia lá no início, Gênesis 1. Quando não havia nada, era o Espírito de quem? De quem? E o texto é claro, ele está lá e ele está como? Vem comigo, ele está como? Mas ele está realizando alguma coisa? Ele está fazendo alguma coisa? Ele está trazendo à existência alguma coisa? Então no versículo 3 vai aparecer a seguinte nota. E disse Deus. Agora analise aqui comigo. Quando o Espírito se movia sobre a face das águas, aonde jazia trevas, no abismo, não é o Espírito das trevas que está lá. Você acabou de reproduzir o texto comigo. O Espírito é o de? O Espírito é o de? Deus poderia fazer tudo o que existe e tudo que há na criação dos Gênesis e do mundo aparecer na força de um pensamento, sim ou não? Segunda coisa, analise comigo. Deus já tinha a intenção de criar o mundo e tudo que nele existe, sim ou não? Isso já estava no projeto de Deus, sim ou não? Ele poderia apenas na expressão do pensar fazer tornar real e concreto tudo que hoje está diante dos nossos olhos, sim ou não? Sim ou não? Mas o método pelo qual ele opera é o método pelo qual ele também trabalha. Olha isso. O texto diz que ele se move, ele está presente. Vem comigo e diga assim, o mover é de Deus. Se você olhar Gênesis 2, o mover é de Deus. Pode vir, faz o som do mover. Isso. Só não esquece que é o mover de Deus. Isso. Mover de Deus é bom ou não é? Mover de Deus é tremendo ou não é?
Mover de Deus é tão poderoso que não importa o quão densas sejam as trevas, nada impede dele entrar, nada impede dele se mover, nada impede dele estar. Eu não estou aqui para criticar o mover de Deus, mas nós estamos aqui para entender que não é milagre, que não é mover, mas que as coisas só passam a acontecer, e que o próprio Deus, que tudo poderia fazer pela expressão de um pensamento, também só vai fazer e só trabalha quando há manifestação da sua palavra. Move mais um pouco, vem. Ele está movendo, mas não tem sol. Ele está movendo, mas não tem lua. Ele está movendo, mas não tem porção seca. Ele está movendo, mas não tem erva, não tem fruto, não tem semente. Ele está movendo, mas não tem luz. Ele está movendo, mas não tem separação de águas. Está movendo, mas não tem estrela. Está movendo, mas não tem lua. Ele está movendo, mas nada acontece. Mas no versículo 3, e disse Deus, abra comigo a tua boca e diga a palavra. Olha para quem está do teu lado e diga a palavra. O segredo está na palavra. A transformação está na palavra. O milagre está na palavra. A vida do chamado é a palavra. O ministério é a palavra. Quer ser um cantor produtivo? Cante a palavra. Pregue a palavra. Pastoreie na palavra. Dirija na palavra. Ore a palavra. Reaja na palavra. Ministre a palavra. E disse Deus. Quem lembra o que Deus disse? Está fraco. E disse Deus. Não estou ouvindo os irmãos lá de baixo. E disse Deus. Ok. E o que aconteceu? E o que aconteceu? Quem trouxe a luz? Não moveu a palavra? Mas quem se movia? Deus. Está lá, o Espírito de Deus. O Espírito só reage a... Vem comigo, João 1. Só ouve. Em casa medita melhor. Qual é a biografia de João para Jesus? No princípio era o... Resuma Jesus em uma palavra. João está dizendo, ele é o... Verbo é o que? Palavra. O que é verbo? Palavra. O que é palavra? Verbo. Então vamos lá, o que é verbo? E o que é palavra? Aí João vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era? Aí você vê a trindade, o Espírito reage à palavra que Deus libera, e a operação dela, a realização dela é Jesus. Não entendeu? Volta para João 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, nele estava a vida. Ele não disse, e a vida era o fogo. Ele não disse, não, lembra? E a vida era a luz dos homens. Sabe o que ele está dizendo? Antes de conhecer Jesus na cruz, eu já o via no haja. Não, Camila, mas ele só apareceu lá no ventre de Maria. Ali foi quando ele apareceu. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. Mas não significa que ele passou a existir a partir da consciência de Maria, ou da sua conceição, mas a partir do entendimento do que Moisés escreveu, quando Deus lhe deu a criação do Gênesis. E para João, que foi muito íntimo, a biografia de Jesus ia começar de um jeito totalmente diferente de como descrita pelos outros. Ele não conseguiu datar, abre aspas, seu nascimento só do ventre de Maria. Ali ele datou a sua estreia ministerial. Para ele, a existência do Cordeiro, como diz a palavra, já está ali. Em Gênesis 1, quando disse Deus, haja. E não é errado, porque de fato, o Cordeiro não estava preparado por causa do pecado. Nunca se iluda com isso. Porque o pecado veio depois do nascimento do homem, quando o Éden, e o homem já estava vivendo dentro dele. O que a palavra de Deus declara sobre Jesus é que o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Então tira da tua cabeça a ideia de que Jesus é plano B por causa do pecado. Já estava pronto, já estava presente. Inclusive de forma diferente, já estava manifestando um pouco de toda a transformação da qual o mundo iria receber.
E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então veja, Deus poderia ter feito tudo aparecer se quisesse na expressão de um pensamento, mas Ele só reagiu diante da sua palavra. Então veja, Deus se comove com meus sentimentos. Davi dizia: não estão as minhas lágrimas no teu odre? Não estão minhas obras no teu livro? Há um relacionamento interpessoal entre nós e Deus de maneira individual e exclusiva. Agora, quer prioridade de ação? Prioriza a palavra. Por quê? Porque antes de Deus corresponder diretamente a você, Ele está comprometido consigo próprio. Por exemplo, só para a gente entender melhor, lembra quando Deus disse que iria destruir todo o povo na saída do Egito, porque esse povo era rebelde de dura cerviz? Esse povo viu maná, esse povo viu água sair da rocha, mas esse povo não se convertia, não se quebrantava. Como a gente fala grosso modo, eles saíram do Egito, mas o Egito não saía deles. Aquela mente cauterizada de escravo não compreendia a libertação, a terra prometida, e ficava murmurando no caminho. Todo mundo lembra disso aqui? Dentro daquele contexto, depois de um certo tempo, Deus vai manifestar um pouquinho de ira, e numa conversa muito íntima com Moisés, porque Ele falava com Moisés como quem fala tete a tete ao seu amigo, Ele vai dizer: Moisés, ouça isso, Ele vai dizer: Moisés, tira o teu povo de diante dos meus olhos, porque no furor da minha ira, de uma só vez eu os consumirei. Agora faz um som de irado, irado, Deus irado. Isso. Deus está irado, e na conversa com Moisés Ele manifesta a sua ira, olha aqui, e Ele antecipa uma possível decisão. Ele diz assim: tira o teu povo de diante dos meus olhos, porque senão no furor da minha ira, de uma só vez eu os consumirei. Aí olha como Moisés responde: meu povo não. Êxodo capítulo 3, lembra do chamado? Lembra do chamado? Quando o Senhor chamou Moisés, o Senhor não disse: vai libertar o teu povo, não. Ele disse: Moisés, vá libertar o meu povo. Aí Moisés se lembra de qual foi a palavra que Deus liberou para ele no dia que o chamou. Qual foi a palavra? Vai libertar o meu povo. Então o povo é de quem? Aí agora Deus chega, e para provar a liderança de Moisés, porque Deus sabia do que já ia ou não fazer, Ele diz: Moisés, tira o teu povo de diante dos meus olhos, porque no furor da minha ira, de uma só vez eu os consumirei. Aí Moisés diz: meu povo não, teu povo, porque quando tu chamaste o seu servo, tu não disseste: vai libertar o teu povo, tu disseste: vai libertar o meu povo. O povo é teu. Vai ouvindo. O povo é teu. Olha Deus falando com Moisés, e olha como Moisés responde. Catuca o teu irmão e diz: olha como Moisés responde. Catuca, menino, vai. Moisés não responde o que sente. Moisés não responde o medo que sente, porque deve ter sentido medo. Uma coisa é um ser humano chegar e dizer: ó, fala que eu botei o nome dele na lista, que eu vou pegar ele na rua. Outra coisa é Deus chegar para você e dizer: vou consumir. Moisés não responde baseado no medo que ele sente. Moisés não argumenta baseado nas preocupações e nem no sentimento de compaixão, porque o povo era terrível, mas Deus derramou um amor sobre o coração de Moisés, a tal ponto que ele era tão brabo no início, antes do chamado, que quando viu o egípcio lá brigando com os irmãos dele, o que ele fez? Fez o quê? Era brabo. Só que depois do chamado, o texto diz que ele se tornou o homem mais manso da terra naqueles dias. Então havia uma compaixão tremenda. Imagine o povo pelo qual ele está dando a vida. Deus agora chegar e dizer: vou consumir. Mas ele não respondeu de acordo com a sua compaixão. Ele respondeu de acordo com o que Deus havia lhe dito. Porque ele sabe, Deus pode escolher, Ele é Senhor, não ouvir minha compaixão, não decidir pelo meu medo, mas Ele jamais rejeitará. Ele jamais rejeitará. Ele jamais rejeitará. Porque a sua palavra é a expressão da sua fidelidade, e Ele não nega a si mesmo. Meu povo não, vai ouvindo aí que eu estou parafraseando o contexto para a gente andar. Meu povo não, teu povo.
Porque quando tu me chamaste, tu não disseste vai libertar o teu povo, tu disseste vai libertar o meu povo. O povo é teu. Aí ele diz assim: pois eu vou consumir todos e vou começar uma nova geração a partir de ti. Aí ele diz assim: e como vai ficar o que tu disseste a Abraão? Por isso você não pode esquecer da palavra que Deus te liberou no dia que Ele te chamou. Por isso você precisa se apegar ao que Deus te disse quando Ele te trouxe para perto. E por fim, Ele continua argumentando com a sua palavra e não abusando da intimidade que Ele tem de falar com Deus como quem fala a um amigo. Porque você nunca pode deixar a intimidade do seu chamado te fazer ter a sensação de que você tem autonomia para falar para Deus o que quer. Olha isso, ele continua e ele diz assim: o que eu direi, ou o que dirão as nações que te ouviram na minha boca dizer: farei herdar a este povo a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. O que dirá o Egito quando lembrarem que tu dizias que este povo herdaria uma terra que mana leite e mel? O que vão falar as outras nações? Vão dizer que tu não cumpres o que fala. Agora eu te pergunto, um Deus como o nosso Deus precisa ser lembrado do que precisa fazer? Claro que não. Só que um Deus como o nosso Deus pega um Moisés como líder para poder saber se ele lembra, se ele ainda está correspondendo ao propósito pelo qual ele foi chamado. Então olha para mim, Deus não se esqueceu de nada do que liberou no dia que te escolheu, mas Ele vai te provar, não porque Ele esquece, mas para ver se você ainda lembra. Porque não são as circunstâncias ao seu redor, nem são as ardentes provas que Ele te permite passar que vão determinar aonde você vai chegar. Ele me trouxe aqui nesta noite para te dizer: não permita com que as circunstâncias se tornem o seu Deus. Não permita com que a sua consciência e o que você pensa sobre si mesmo e sobre sua incompetência e vulnerabilidade se tornem o Senhor da sua vida. Mas lembre-se que foi a minha palavra que te viu quando ninguém te via. Fui eu que te escolhi quando ninguém sabia que você existia, e fui eu que determinei que você chegaria aonde eu disse que você chegaria. Então quando a coisa apertar, quando as águas se moverem, ou quando eu te permitir ver um pouco da minha ira, não se ausente da minha palavra. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Pega a mão de quem está do teu lado agora. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Faça. Segure a mão de quem está do seu lado aí agora. Não segura de qualquer jeito não. Deixa essa pessoa perceber que a Viva Devec não é noite de entretenimento gospel. Deixa essa pessoa perceber que Deus colocou ela do lado de um profeta que tem palavra. Pega a mão dessa pessoa e diga: lembra. Diga: lembra da palavra. Invoca a palavra, pega a palavra, canta a palavra, anuncia a palavra, profetiza a palavra, reaja diante dessa palavra. Avivamento é recebimento de palavra. Palavra que move, que comove, que transforma, que liberta, que anuncia, que entra, que faz e acontece. O Espírito de Deus está dizendo a alguém: lembra da promessa, lembra da palavra, lembra para que eu te chamei, lembra o que eu te disse quando eu te conheci, e coloca diante de mim. Palavra.
Deus está dizendo: eu não esqueci, mas deixe-me ver se você lembra. Por quê? Olhe para cá. Porque eu só vou até onde você for capaz de lembrar. Por quê? Porque eu só vou até onde você for capaz de reconhecer que fui eu. Camila, até onde vai Deus por mim? A pergunta não é essa. A pergunta é: até onde a tua fé vai em Deus? Vai até onde? O que isso tem a ver com Lucas 5? Tudo. No dia do chamado dele, o Senhor foi lá e disse, depois de ter usado seu barco, disse a ele que já havia pescado uma noite inteira, ou melhor, trabalhado uma noite inteira, mas não havia pescado. Tem um lenço, um papel, qualquer coisa aí que não esteja emelecado, remelado ou lagrimado. Não havia buscado, não havia pego nada. Aí Jesus vai em direção a ele e diz assim: voltai ao mar alto. Voltai ao mar alto. Vai ter que passar um álcool nesse microfone aqui depois. Foi para uma área tensa ele agora. Uma área calorosa. Uma área suada. Voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Pedro então responde: mestre, porque já reconhecia que ele era rabi, mas não necessariamente que fosse o filho do Deus vivo. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Quem lembra? Mas sobre a tua seu chamado tem a ver com o quanto você lembra do que ele te disse. A envergadura do seu chamado tem a ver com a capacidade que você tem de lembrar do que ele te falou. O quanto você for capaz de preservar o que ele te falou vai determinar até onde ele pode te levar. Voltai ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. Volta mar, volta barco, bota a rede, vai lá para o meio de novo. Quando chega lá, lança a rede. Essa é a parte mais difícil de quem recebeu um chamado. Perdão, ao contrário. Essa não é a parte mais difícil de quem recebeu um chamado. Qual? Lançar a rede, não. A parte mais difícil é quando a rede pega o peixe. Aonde o barco quase vai a pique? Quando ele tenta trazer o que ele pegou para a superfície. Então responda para mim, a palavra já havia se cumprido, sim ou não? Sim ou não? O que fazia a rede ficar submersa e o barco envergar e estalar a ponto de entrar água e quase levá-lo a pique? Foi o lançar da rede? Foi o pegar do peixe. Agora veja, o resultado da palavra está ali nos peixes que estão dentro da rede, sim ou não? Então vamos lá, raciocínio lógico. Foi difícil lançar a rede? Foi difícil o quê? A palavra já se cumpriu, sim ou não? Você acha que não vai conseguir pelo esforço que está fazendo? O que você não está vendo é que esse esforço é resultado de uma palavra que já se... Vem comigo. No ministério, no chamado, na promessa que Deus te fez, o mais difícil não é crer que Deus vai fazer, é acreditar que você vai ser capaz de colocar para o lado de dentro o que Deus já começou a cumprir do lado de fora. Se liga nisso aqui. Quem é do mistério vai entender na hora. Não é do ministério, quem é do mistério vai entender na hora. O quê? O difícil não é crer que tudo que Deus me prometeu está aqui ao meu alcance. O difícil é trazer isso para a superfície. Vamos falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Olha aqui, irmão. O peixe está lá embaixo, o resultado está lá embaixo. O que torna-se difícil
É tornar, é trazer isso para um campo de tangibilidade. É trazer isso para um campo de coisas físicas, concretas e, acima de tudo, acessíveis. Tá na minha rede, mas não tá na minha mão. Outra coisa, tá na minha rede, mas está levando meu barco para baixo. O barco é a estrutura que vai receber o peixe. Então vamos falar a verdade? A impressão que a gente tem é: como é que eu posso, debaixo de uma palavra, quase tá indo a pique? Vamos falar a verdade? A impressão que dá é o seguinte: se eu tivesse lavado a rede e voltado para casa, eu estava tirando a cochilo de quem trabalhou a noite inteira. Mas eu só estou nesse reme-reme. Eu só estou nessa dificuldade porque eu decidi não soltar a rede. Aí a mão dói, aí o barco estala, aí a dor vem, aí daqui a pouco a gente está tendo que tomar remédio, aí as coisas vão ficando difíceis. Por quê? Porque começa a aparecer o maior desafio de quem foi chamado: ficar entre a preservação do barco e o milagre. Fica entre a preservação do barco e os peixes. Responda com inteligência, igreja. O que é que vale mais? O que é mais caro? O que é mais caro? O barco ou os peixes? O povo aqui é inteligente. O que é mais caro? O que custa mais? O barco ou a rede? Ou os peixes? Então sabe o que sua consciência diz? Larga essa para proteger o... É ou não é? É ou não é? Aí Jesus trouxe gente hoje aqui para dizer: tua consciência te diz: luta pelo barco, preserva o barco, larga tudo e guarda o barco, protege o barco. Larga tudo e protege você. Larga tudo. Larga as promessas, larga o sonho. Fecha o CNPJ. Esquece do ministério. Esquece da unção, da chamada, da promessa. Deixa pra lá as coisas que Deus falou. Isso tá tirando o teu sono. Isso tá roubando a tua vez. Isso tá dificultando o seu entendimento. Aí Deus te trouxe hoje aqui para dizer a minha palavra: pega o peixe, sustenta a rede e guarda o barco. Não vai quebrar barco, não vai rasgar rede e nem vai perder peixe. A minha palavra cobre você, cobre tua casa, cobre tua família, cobre teus negócios. A minha palavra cobre tudo que leva teu nome, cobre tudo que eu liberei sobre você. Não solta. Tem profeta aí? Tem gente aqui que age pela palavra? Bota a direita lá em cima, coloca a esquerda. Bota a mão no ombro do vizinho agora e diga para ele ou para ela: não solta a rede, não abra mão da palavra, não abra mão da palavra, não abra mão da palavra. Quem deu a palavra já mediu a estrutura do barco. Urabacaia labara.
mais difícil, olha para cá. O que você está sentindo não é o peso de quem quer desistir, é o peso de quem não pode soltar. Está doendo porque você decidiu não soltar. E por mais que isso pareça ruim agora, isso é muito bom. Se você fosse um desistente, irmão, tu já tinha aberto essa rede, voltado com o barco e comprado outra rede. Mas por que você não solta? Não dá. Depois que você fica debaixo de uma palavra, você vive para ver cumprido diante dos teus olhos aquilo que Deus falou. Então o mais difícil não é a rede pegar o peixe. O mais difícil é trazer para a superfície. Que é o quê? Olha para mim. É tornar evidente aquilo que você já sabe que Deus fez, mas ninguém está vendo. Agora olha que interessante. O resultado é Deus que dá. A capacidade de tornar evidente depende do quanto você sustenta o que Deus deu. Olha o texto. Deus já tinha mandado, Jesus já tinha mandado os peixes, sim ou não? Os peixes já estavam na rede, sim ou não? Agora a luta era trazer para a superfície. O Senhor está dizendo, não é difícil para mim. O que eu tinha para fazer na sua vida, eu já. A luta está sendo você evidenciar. Aí já não depende mais do que Deus vai fazer. Aí depende, sabe do quê? Do quanto você está disposto a puxar o que Deus falou para você. Eu me lembro que no início do ministério, a palavra que Deus liberou sobre mim falava sobre andar de um lado para o outro. Nenhuma, nem duas, nem três vezes, mas por diversas vezes ao longo de anos. Antes de eu viver o cumprimento de promessas regadas da graça de Deus, eu ouvia Deus usar mulheres cheias do Espírito Santo, homens cheios da unção de Deus, e eles diziam, na primeira pessoa, eles diziam, eu sou o Senhor que te farei andar de um lado para o outro. Vai rasgar o continente, vai atravessar fronteiras. Não fui eu diante do Eterno, e por isso não vou ficar de falsa modéstia. Foi Deus, e todo mundo sabe disso. E Deus dizia, multidões e multidões, vou eu fazer, vou eu levar. E eu não sabia falar nada, e eu falava mais rápido do que falo hoje. Eu tremia muito, gritava mais alto, não dava para entender nada. Só aconteceu porque eu estava debaixo de uma palavra, porque fora da palavra não tinha lógica, não tinha método, não tinha jeito, não tinha forma de fazer acontecer. E Deus dizia, vou eu fazer. Quando Ele começou a cumprir, eu me lembro, as primeiras viagens eram arrastando mala no meio da rua, da minha talonita, até o ponto de Três Corações, no Carmari, para conseguir pegar o ônibus, convenci mais uma amiga para ir comigo até a rodoviária Novo Rio, para de lá pegar outro ônibus. Tudo isso aí, irmãos, para a glória de Deus, a gente conhece. Ainda tem o mar? Ainda tem o mar? Só dessa época, me respeita. Via Corumbá, Corumbá via Vianense, via Marvim, Santa Rita. Isso tudo aí é terra nossa. Alfredo Neves, Ciep, Chão de Estrela, Dias de Glória, Instituto Brasil, Dias de Renovo, Areia Leão. Eu me lembro do ensino médio ali, diga aleluia. E você dizendo que não ia chegar no Linave, Salutran, Tinguá. Ia para a igreja, fazia faxina. Aí já comecei a ministrar em alguns lugares, e aí o pessoal aqui começou a conhecer. Eu me lembro de parar no ponto da Linave, ali perto do antigo aeroclube. E eu parada ali, eu pensava, Deus, eu estou tão cansado, eu podia passar alguém que me conhecesse para me dar uma carona. Minha mãe daqui de prova, testemunha, voltamos da faxina da igreja, a gente estava tão suja, tão fedorenta, que parada no coisa, eu falei assim, puxa mãe, eu já prego em tantos lugares, podia passar alguém aqui que conhecesse a gente e oferecesse só uma carona pra gente poder chegar em casa derrotada, irmão, com a fome.
Eu já confundi o inimigo naquela época. E aí tô eu ali parada. Eu nunca mais esqueço disso. Era tão difícil tornar evidente o que Deus estava fazendo, Bruno, que eu me lembro de uma vez um carro de um pastor, um grande pastor aqui da Baixada, ele passar na frente, olhar para o ponto, desacelerar o carro, tipo, sei lá, de 50 ele foi para 20. E aí ele quase parar na nossa direção, aí ele olhar, e a esposa dele, eu li os lábios dela diante de Deus, ela disse assim, ele disse assim, é a Camila? Aí a irmã olhou, não, diante de Deus, ela olhou e falou, claro que não. Eu já estava quase dizendo, igual o cego que foi curado, sou eu mesma. E o carro pegou, foi-se embora. Eu olhei para minha mãe, não, eu não acredito. Falei, mãe, perdemos uma carona, porque ainda não é evidente aquilo que Deus já deu. Não estamos conseguindo tornar para a superfície. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. Porque essa parte também é Deus que dá graça para fazer. E quando Ele faz? Quando você não deixa de fazer o que Ele te mandou continuar fazendo. Que é o quê? Continue puxando. Continue limpando a igreja. Continue levando cantina. Continue estudando. Continue faxinando, trabalhando, se voluntariando, amando, perdoando. Indo, vindo, fazendo, cooperando. Continue puxando. Aí posso te falar? Não é o peixe que diminui a quantidade. São os braços que se acostumam com o volume. Me lembro que quando eu já não dependia mais tanto de andar de ônibus, porque os novos destinos precisavam de aviões, pensei que ia ficar mais fácil, mas é o contrário, porque você aumenta o leque dos destinos pela brevidade da viagem. Então eu pensei que ia dormir mais, mas acredite, passei a dormir. E nessa de dormir menos e vai para lá e vai para cá, imunidade baixando, garganta inflamando, anemia crescendo, ferro arriando. Aí vai para médico, toma vitamina, faz uma coisa ou outra. E nesse interim, os peixes continuam na rede. E ainda bem que os voluntários continuam a te ajudar. Deus manda companheiros quando você não abandona a rede. Eu me lembro muitas vezes, nenhuma, nem duas, nem três. Quem sabe você foi uma dessas vidas, de chegar dentro da igreja e eu pensar, hoje não sai nada, não tenho condições de fazer nada, como Deus vai me usar, como poderei ser útil no reino, eu estou derrotada. Aí vem os irmãos, vem as irmãs da marcha, toca na barriga, toca na cabeça, estou eu tocando, renovando, curando, libertando, sou eu tua ajuda, sou eu teu auxílio, eu te dou saúde, eu sou contigo, eu corto o laço, eu te levanto, eu te sustento. Aí tu sobe no altar igual um filhote de leão. Vai pra cima, vai pra cima. Cada vez que tu puxa vem mais um pouco, cada vez que tu puxa vem mais um pouco. Aí você vai melhorando, vai aprendendo. Só que o problema, pensa que o puxar da rede é do dia pra noite, não é. Porque isso aqui é só o dia do chamado, isso aqui não é todo o chamado. Então, não é do dia para a noite. Lucas capítulo 5. Não é todo o chamado de Pedro, é apenas o dia que ele foi chamado. Deus te trouxe hoje aqui para dizer, continue puxando, porque você vai mostrar a evidência de tudo que eu disse que aconteceria. Porque o que eu te prometi não vai acontecer, já está pronto. Só falta você continuar puxando. Aí Deus manda os companheiros para ajudar. É gente que ora por você, é gente que bota a mão na tua cabeça, é gente que te ajuda. É lugar que tu chega e alguém diz, vou fazer um chá. É lugar que você chega e alguém diz, vou te fazer uma massagem. É lugar que você chega, é tanta coisa boa que acontece. Camila, e as coisas ruins não impedem de puxar a rede. Resultado? Colheu uma multidão de peixes. E o texto nessa parte termina dizendo que o barco quase foi a pique. Porque debaixo de uma palavra, irmão, tu te aperta, tu te medica. E não vem pra cá com essa conversa fiada. Ah, mas não vem mesmo. Não vem não. De que, Camila? Se é Deus que fez, se é Deus que falou, tudo tem que dar certo.
impressão que a gente dá é que a estrutura vai naufragar. Mas Deus está dizendo aqui: físico, emocional e espiritual, minha palavra vai cobrir a tricotomia do seu ser. Nem você, nem suas coisas. Pedro vai andar 3 anos e meio com Jesus, mas no dia que ele vai ser crucificado, Pedro o nega 3 vezes. Aí o chamado é abalado. Jesus poderia ter deixado para lá porque já o havia perdoado. Sim ou não? Jesus tem ressentimento do que Pedro fez? E por que não deixou para lá? João 21. Isso não será um problema para Jesus, mas se Jesus não confrontar, será um problema para Pedro. Deixa para o 3º dia. Perdão, para a 3ª vez. E pergunta 3 vezes, você leu comigo. E se entristeceu Pedro, porque Jesus lhe perguntara a 3ª. Ele entendeu. Não é a pergunta que me ofende, é o fato dela estar sendo feita pela... Ele está confrontando o dia que eu neguei. Ele não esqueceu. Eu podia fechar essa palavra em Lucas 5, mas eu não posso, porque tem gente aqui que está em João 21. Começou com esse chamado incrível, mas cometeu alguma coisa aí no meio do caminho que Jesus já perdoou. Mas não é porque ele perdoou que ele não vai tratar. Não é porque ele perdoou que ele não vai expor. Não é porque ele não perdoou, não é porque ele já perdoou que ele não vai te fazer entender que por causa da intimidade que você teve com ele, ele não vai poder deixar passar o que aconteceu. Camila, eu não estou entendendo, vou falar rasgado. Hoje, aqui e agora, nessa noite, existem pessoas que Deus chamou de uma forma tremenda, e Ele desejou e se relacionou com você com intimidade, comunhão. Eram 12 discípulos, sim ou não? Mas 3 eram mais íntimos, quem lembra? Pedro, Tiago e... Todas as vezes que esse trio é mencionado, qual é o nome que é citado primeiro? Até no Evangelho de João. João não diz João, Pedro e Tiago, ou João, Tiago e Pedro. Não, até no Evangelho segundo escrito por João, ele começa por Pedro, Tiago e João. Porque a proeminência ministerial de Pedro era tão elevada que isso era nítido até para João. O líder é ele. A confiança do mestre está nele. Foi ele que chamou primeiro. Então Jesus não vai deixar passar. Olha para mim que eu encerro aqui. Tem coisa que você fez e que não interfere no que Deus fará, mas não é por isso que Deus vai deixar passar. Ele te trouxe hoje aqui, e agora não ministro como pregadora, mas como profeta. Ainda esse ano, antes de romper dezembro, Deus vai tratar o que você queria que deixasse passar. Deus vai visitar áreas que por um tempo te constrangiam, porque o ministério que Ele te confiou não pode ter assunto do qual você não possa falar. Não pode haver tema do qual você não tem autoridade para pregar. Por isso Ele vai confrontar, e ainda este ano Ele vai tratar. Eu vou falar algo aqui pela fé no Espírito de Deus. Tua virada esse ano não vai acontecer 31 de dezembro. Vai acontecer em qualquer um desses meses antes do ano encerrar. Jesus está dizendo a alguém: quando eu tratar aquela área que te envergonhou, aquela área que te constrangeu, aquela área que fez você fugir do céu chamado, a tua vida vai virar antes de 31 de dezembro. Você vai avançar, você vai romper. Que é isso? Pregue para alguém e diga: vem confronto aí. Ficou com medo, né? Abre essa boca e diga: vem confronto aí. Agora olha isso aqui. Aonde foi o confronto? Foi no mesmo, não foi no mesmo lugar, mas foi no mesmo cenário. Depois que Jesus apareceu a primeira vez e não comentou nada, eu acho que Pedro deve ter pensado: esqueceu, vai ver a morte, fez alguma coisa, que na ressurreição que aconteceu antes. Segunda vez, nada. Terceira vez, sabe onde ele estava? Na beira da praia, com o barco,
com a rede. E liderança, proeminência é uma parada tão séria que olha isso aqui. Quando Deus te unge para ser o escolhido, ser a referência na tua casa, na tua empresa, você tem que ficar debaixo da palavra mesmo. Sabe por quê? Porque tu influencia até quando tu faz o que é errado. Davi, quando entrou na caverna, o que ele teve de seguidor maluco, liderança, proeminência, escolha, você leva isso para onde você for. Então escolha um tema que edifique e que glorifique a Deus. Ele estava numa praia com aquele barco, aquela rede, e olha que loucura. Se você ler o início do capítulo 21, o texto diz assim: estavam todos sentados. Aí você percebe no texto, entediados, parados sem saber o que. Porque depois que você recebe de Deus uma palavra, você vive para cumprir a direção que Deus te deu. Você não está perdido porque não foi chamado. Você está perdido porque a energia que deveria usar para cumpri-lo, você usa para... Por isso você está perdido. Por quê? Porque dá mais trabalho fugir do que aceitar, filho. Aí tá todo mundo entediado, meio que sentado, parado, não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe mais para onde ir. Aí olha o texto quando você chegar em casa. Pedro levanta e diz assim: ó o sanguíneo, o que não consegue ficar quieto, o que tem que fazer alguma coisa mesmo que seja errada. Não que nesse caso seja, mas olha ele: vou pescar. Aí levanta João, levanta André e diz: vamos contigo. Olha a liderança. Tipo, o que você vai fazer? Nós vamos fazer? Jesus está dizendo: eu vou te tratar, eu vou te confrontar, porque o meu problema, abre aspas, contigo, é que eu sei que o que você for fazer, os outros vão fazer também. Então eu vou te alinhar, eu vou te podar, eu vou te estreitar. Olha de novo para o teu irmão e diga: vem confronto aí. Aí olha que isso, olha que isso. Jesus vem passando na praia. O abençoado está lá no barco, só de tanguinha. Porque para ser crente, 3 anos de mentoria, mas para dar uma desviada, ô peleja. Tô brincando, tá? Aí vem Jesus passando, Cristo ressurreto. Ele tá tão lindão que nem quem tinha intimidade com ele tá conhecendo ele. Aí ele olha de longe assim, ó: filhos, tendes o que comer? Aí João olha: não! Eu tenho para mim, que João e os demais podem até ter pensado: não tem comida nem pra gente. Agora vem outro perguntando se tem o que comer. Não! Lança a rede pro lado direito. Agora o texto não diz, sou eu que vejo, tá? Só na hora de pegar, ó o tranco, ó o tranco. Parece que eu vejo Pedro e João olhando um pro outro assim: ah, não. Aí João olha lá: Pedro, é ele. Porque isso aqui, só ele, é ele, chamando de novo, lembrando de novo, levantando de novo, esperança de novo. É ele, confirmando a palavra, confirmando o chamado. É ele nos lembrando, nos visitando. É ele não abrindo mão da gente. É ele. 153 grandes peixes
Pedro toma um susto, vai para a água, apavorado, estava nu, naquela perspectiva, se arruma, aí vai indo para a beira da praia. Quando chega na beira da praia, fogueira, brasa. Onde foi que Pedro negou Jesus 3 vezes? Sentado ao redor de uma. Jesus podia tê-lo esperado de qualquer maneira, Aline, mas Jesus é terrível quando quer fazer terapia. O tratamento dele costuma ser de choque. O que ele está dizendo é o seguinte: só eu sei tocar na área que te traumatizou sem te fazer sentir dor de novo. Ao redor daquele braseiro tem peixe, tem pão, e ele ainda pega um dos peixes deles e coloca lá na brasa, como quem diz: eu tenho o que eu preciso, mas a minha alegria não é comer, é compartilhar. Ali ele diz: Pedro, tu me ama mais que esses? Ele diz: sim. Isso aqui é uma coisa que Pedro tem, que quem tem chamado tem que ter. O quê? A certeza de que o vacilo que cometeu não rouba de você a certeza de que o amor é real. Sabe o que ele está dizendo quando ele diz sim? Eu tenho meus defeitos aí, mas quando eu amo mesmo. Sabe o que ele está dizendo? Aquele dia que eu dei lugar no culto não foi brincadeira, não. Eu dei mesmo, eu amo mesmo. Pedro, tu me amas? Segunda vez ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E perguntou a terceira vez: Pedro, tu me amas? Ele se entristece, porque ele perguntava. Tu sabes tudo. Tipo assim, tu sabes o que eu fiz, mas tu também sabes que eu estava arrependido ou não estava? Estava ou não estava? Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Olha para mim. Pedro foi disciplinado ou promovido? Você está morrendo de medo, mas não fica não. De acordo com o texto, nós não estamos falando de regras, nem de quesito doutrinário. A igreja precisa de regras, a sociedade precisa de regras. Estou falando de um encontro individual com Jesus. Pedro estava arrependido, sim ou não? Diante da confissão do seu arrependimento sincero para Jesus, ele foi disciplinado ou promovido? Então veja, a consequência do meu pecado gera disciplina, mas o meu arrependimento diante de Jesus me... Jesus está dizendo: não vai deixar de haver consequências para o que você fez, porque o pecado, o erro, a falha é assim. Ela não deixa de gerar consequências só porque foi cometida sinceramente. Mas tem uma coisa: seu arrependimento, seu quebrantamento vai gerar a sua promoção. Arrependa-se, ainda que a sociedade te culpe. Olha para mim, a Bíblia não conta tudo, mas me faz entender. Pastor Bruno, me ajuda, amigo. O senhor acha que Pedro, na primeira oportunidade de falar à igreja primitiva, não havia 2 ou 3 na plateia se acotovelando e dizendo: o pastor quem é? Dá para conjecturar isso, sim ou não? Ai, não leva mal, mas eu consigo imaginar até João dizendo: só que tem uma coisa: depois do arrependimento veio a promoção. Depois da promoção, até a sombra do homem. Vem cá, Thiago, por favor, amigo. Dá o microfone aí pro meu amigo. Vem que o pastor Bruno está desesperado. Vamos aliviar o coração dos irmãos e dizer assim: eu ainda tenho lenha para queimar. Fala para quem está do teu lado: ainda tenho lenha para queimar. Fala assim para ele ou para ele, diz: quer ir, vai. Eu só saio daqui depois que eu queimar tudo. Aleluia. Ó, se arrependeu, foi promovido, apóstolo da igreja. O chamado continuou ou não continuou? Mais forte ou não? Olha para mim. Tudo
tudo o que você está vivendo até aqui não anulou o seu chamado, mas mediante ao nosso arrependimento, ele vai ser fortalecido. Sabe por que Jesus te trouxe nesse culto? Você que está aí embaixo, você que está aqui em cima, você que está agora no YouTube conosco, para te lembrar que a palavra dele ainda está sobre você. Você não pode desistir. Puxa essa rede, deixa ele te confrontar. Olha para mim, confessa. Se pecou, confessa, irmão. Se desviou, volta. Se saiu do caminho, conserta. Para de gastar energia fugindo do altar e use ela para correr para o... Vou contar de 1 a 3 agora. No 3, vai levantar a mão. Eu preciso de um obreiro com comunicação de rádio. Esse rádio aí está funcionando? Então tu não vai para lugar nenhum, tu vai ficar aqui mesmo. Uai, não está funcionando? Pergunta quantos obreiros tem lá embaixo agora. Eu sempre quis usar esse radinho. Na minha época não tinha radinho não, tá, filha? Era um corre. Por isso que um monte de coisa dava errado. Eu preciso de 2 lá embaixo para fazer uma contagem agora. Ok. Quando eu disser 3, quem está lá embaixo, a gente só tem um pavimento com a galera reunida lá embaixo, não é isso? Um pavimento, não é? Não, para ficar aqui. Lá embaixo, 2 obreiros. Quando eu disser 3, quem está lá embaixo que está afastado, distante dos caminhos do Senhor, no 3, olha aqui, essa é cabeçuda. No 3, você vai levantar a mão e vai voltar para Jesus hoje. Aonde tiver uma mão erguida, você vai ficar com ela estendida até que o obreiro aí embaixo faça a conta e nos comunique aqui no rádio quantas pessoas lá embaixo estão reconciliando com Cristo agora. Camila, tem que levantar a mão? Tem. Porque foi Jesus que disse: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Ele acrescenta, e num outro momento ele vai dizer: porque é aquele que me confessar diante de Deus e dos homens, diante do meu Pai que está no céu, dos homens que estão na terra, eu também o confessarei. Então vou contar de 1 a 3. Aí embaixo, você que está afastado, enrolado, Camila, eu tenho um monte de coisa para resolver. Levanta a mão primeiro e resolve depois. Por quê? Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Eu conto 1. A Devec Posse, sentadinho como estamos, comecem a orar. 2, só lá embaixo agora. 2,5. Ore, igreja, ore, ore. Senhor, levanta agora. Repreende toda a timidez, toda a covardia. Faça-os entender que a confissão gerará promoção, quebrantamento. 2,5. Camila, sou eu. Deus falou comigo aqui embaixo onde eu estou. Aqui pelo telão, pela televisão, Deus falou comigo, sou eu. Se é você, 3. Levanta a sua mão aí embaixo e fica com ela estendida, que os obreiros estão passando em revista as pessoas aí embaixo agora. Enquanto eles fazem isso, o chat da ao vivo está aberto? Abre para mim ali no chat ao vivo da igreja agora. Se você está em casa, entregue a sua vida a Jesus agora. Se você tem acesso ao chat da igreja, escreva: eu quero Jesus agora. E eu vou entender isso como sua confissão pública de fé. Lá embaixo há alguém. Lá embaixo houve ou há alguém com a mão estendida, fazendo com Deus uma aliança agora. Oh Espírito de Deus, eu creio, Jesus. Eu creio. Oh, eu creio. Convence, convence, convence. Chama pelo nome. A gente tem um número lá embaixo, não? Na confusão lá da porta de loja, sim.
Quantos? Alguém me fala? 7. Eita, que número perfeito. 7. Ao vivo alguém? 14 mais 7, façam as contas. Agora vamos aqui para a nave. Camila, toda a igreja de pé. Fechou 22 até agora, mais um lá. 22. Vai completando de 22 para frente aqui, antes de, eu te pergunto de novo. Agora eu vou contar de 1 a 3 aqui. Olha para mim. Você que está afastado, que se distanciou. Vai contando aí. Não precisa vir aqui porque está muito apertado. Mantenha, não apaga tudo não, senão eu não vejo. Obrigada, obrigada. Ninguém se mova agora. Camila, eu tô com saudade. Essa pregação foi para mim. Eu fui chamada, eu fui chamado. Apertou, ficou difícil. Meu barco quase foi a pique. Mas hoje ele me chama e eu entendo o seu chamado. Se é você, 1, coragem. 2, confesse. Se é você, 3, levanta a mão e fica com ela estendida. Fica com ela estendida que eu vou te achar. Estende a mão mais alto. Fica aí. Até agora quantos? 36 agora. De mão estendida. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Clame aí, escuta. Escuta o meu amor, mas tu eu preciso de ti. Diga de novo, distante, distante. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. A gente sabe fazer aquela parte que diz que as lutas vêm tentando me afastar de ti. E as lutas vêm tentando me Faça desse louvor uma oração. Fale com ele. frieza, escuridão procuram me cegar. Declare, declare. Mas eu não vou desistir. Segura. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Prepara aí só para as vozes. Puxa só o distante. Distante de ti. Vai. Pastor Bruno, venha orar por essas almas. Do ao vivo, do pavimento, do pátio, da igreja. Levante as mãos, receba essa oração.